Pai do Senhor, irmãos, vim falar hoje para vocês sobre dois temas fundamentais para a nossa fé. O tema é a suficiência das Escrituras e o outro é a salvação por graça, que não tem como separar uma coisa da outra. Então vamos ao texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17. Versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Recentemente tem surgido no nosso meio, no meio cristão, muitas coisas boas e muitas coisas ruins. E recentemente no TikTok começou a aparecer uma trend chamada "Tá na Bíblia ou tá amarrado?", que a premissa é muito boa, afinal, para testar o conhecimento bíblico das pessoas. Mas isso também revela uma falha na nossa vida cristã. Revela que muitos dos jovens e das pessoas que estão na igreja não conhecem realmente a Escritura. Não sabem diferenciar o que é ditado popular, que é a expressão popular, do que é realmente bíblico. Porque os ditados populares, a gente convive com ele, a gente cresce com eles. Mas como cristãos, devemos crescer mais com a Bíblia e do que ter inculcado em nossas mentes os ditados populares, devemos ter inculcado em nossa mente e nossos corações a palavra de Deus, porque só ela é o poder para a salvação. O Evangelho é o poder para a salvação de todos aqueles que creem. Não tem outro meio de salvação a não ser o Evangelho. A vida de Cristo em nós é gerada através do Evangelho. Nós somos conformados à estatura do varão perfeito, que é Cristo, como igreja do Senhor, através do Evangelho. Nós só possuiremos as 5 bem-aventuranças e os frutos do Espírito Santo através do Evangelho. O Evangelho transforma. Mas não é uma transformação do dia para a noite, é uma transformação diária. Dia a dia, de valor em valor, servindo a Deus, é que somos transformados. Nossa natureza caída não vai sumir do dia para a noite. Não vamos parar de pecar do dia para a noite. Não, é impossível que não pequemos. Só não pecaremos como prática diária. Será prática um tropeço. Será um tropeço.
porque o cristão não vive em prática de pecado. E cuidado, que esse evangelho que tem sido pregado só tem crescido porque os cristãos não abrem a Bíblia, estão com a Bíblia fechadas. Não estou falando de não abrir na igreja. Abrir na igreja todo mundo abre. Abrir a Bíblia, ler a Bíblia diariamente, ou escutar a palavra do Senhor, ou mesmo pegar a Bíblia falada e ouvir a leitura da Bíblia. Mas temos perdido o senso de bereanos. Temos aceitado tudo que vem do púlpito como verdade. Isso tem feito com que a igreja se enfraqueça. Aceitar joio, aceitar erva daninha que danifica a plantação, que danifica o trigo, tem feito a igreja se enfraquecer. Se nós gastássemos tempo estudando a Bíblia, pedindo ao Senhor a compreensão das Escrituras, nós não seríamos enganados por lobos em pele de ovelhas, por falsos mestres, por falsas doutrinas que pregam obras, que pregam que o ser humano é o centro. Totalmente, doutrinas antropocêntricas que tratam o evangelho como abracadabra gospel, como o nome de Jesus como se fosse uma palavra mágica para ter tudo o que quer. Não, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. A palavra do Senhor, ela é eterna. Ela não precisa ser alterada. Ela não precisa ser conformada a este século. Nós, como cidadãos do reino dos céus, não temos que temer leis que cerceiem nossa liberdade de pregar o evangelho. Isso já está dito na Bíblia, que passar perseguição vai acontecer. Mas uma coisa que a gente tem que ter certeza: a perseguição não vai parar a igreja, sempre e quando ela estiver firmada no verdadeiro evangelho. A suficiência das Escrituras é a parte mais importante da igreja. Se a Escritura não for suficiente, se a palavra de Deus não for suficiente para nós como igreja, nossos caminhos estão completamente equivocados. Nossos desejos, nossos pensamentos, nosso coração devem ser conformados à palavra do Senhor, devem ser conformados à vontade de Deus. Nosso coração deve ser cheio dessa palavra, porque só assim falaremos com a nossa boca as palavras de Deus. Porque a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Jesus fala isso. Então, gente, que a lei do Senhor seja nossa meditação diária. Que nós amemos essa palavra, que a pratiquemos, que realmente sejamos luz.
do mundo, sejamos sal da terra, sejamos os ceifeiros que recolherão a seara das almas que estão sendo escolhidas por Deus, mas que elas precisam de ouvir o Evangelho. O fato de Deus escolher soberanamente os salvos e quem não será salvo não nos exime da nossa função como pregadores do Evangelho, como missionários itinerantes diariamente pelos caminhos que sigamos nas nossas escolas, nas nossas universidades, nos nossos trabalhos, na nossa vizinhança, na nossa cidade, nos nossos encontros públicos com as pessoas. Somos missionários itinerantes. Nossa missão: pregar o Evangelho, fazer discípulos, e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Discipulá-los como nós um dia fomos discipulados. Discipulá-los na palavra, na suficiência das Escrituras. Porque cada vez que discipulamos alguém, somos automaticamente discipulados também. Quanto mais ensinamos, mais somos ensinados. Quanto mais pregamos, mais somos exortados na nossa vida, mais somos transformados, e através das nossas vidas, para que através de nossas vidas o Senhor transforme outras vidas com o nosso testemunho, não só de vida, mas com nosso testemunho falado. Fomos chamados para viver o Evangelho. E para viver o Evangelho, temos que conhecer o Evangelho. E Ele, somente Ele, ser suficiente. Não é o Evangelho e alguma tradição humana, o Evangelho e alguma filosofia humana, o Evangelho e só Ele pleno. Senhor, que o Senhor se agrade de nossas vidas. Que a graça de Deus nos acompanhe. E nós sejamos transformados através desse Evangelho que é o poder de Deus para a salvação. Nós sejamos santos. E que o Senhor, em sua graça, também através do Evangelho, transforme nossos olhos, purifique nossos olhos, transforme nossos olhos, conforme nossos olhos igual aos olhos dele, um ouro puro, que abomina o mal. O nosso erro é que a gente busca o Evangelho e mais alguma coisa. O Evangelho mais riqueza, o Evangelho mais fama, Evangelho mais legalismo, tradição humana. E o ponto fundamental da reforma foi somente a Escritura. Não é a Escritura, não é a Bíblia e mais alguma coisa. É somente a Bíblia. A Bíblia é suficiente para
viver o cristianismo puro. A Bíblia é suficiente. Nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Só. O Evangelho, a palavra do Senhor, é eterna. Ela não precisa ser conformada às gerações. Nenhuma geração, desde que a Bíblia foi escrita, desde que o cânon foi fechado, lá com a escritura de Apocalipse, nenhuma geração quis tanto conformar a Bíblia, a ideologia, as suas ideologias como a nossa. Mas não adianta. Essas tentativas humanas de aprovar o que Deus condena. Se Deus falou que é pecado, se a Bíblia fala que é pecado, não adianta. Não importa qual pecado seja. Não importa se é homossexualismo, se é glutonaria, se é qualquer tipo de imoralidade, se é roubo, se é cobiça, se é fornicação, se é qualquer pecado. Tudo que ofende a santidade de Deus ou que inverte a ordem que as coisas foram criadas ou deturpa como que Deus criou as coisas perfeitas é pecado. Tudo que faz com que erremos o alvo de nos parecermos com Cristo é pecado. Como cristãos que somos, devemos nos conformar a Cristo e só. Ser conformado dia a dia a Cristo. Estar dia a dia em comunhão com Deus, plena comunhão com Deus. Ansiar ter uma comunhão plena com Deus. Uma comunhão tão profunda que nos conforme a Deus e que todos aqueles atributos comunicáveis que Deus em sua graça derrama sobre nós como amor, justiça, graça, perdão, longanimidade, benignidade, santidade, faça parte diária das nossas vidas. Que nós como cristãos fujamos de toda aparência do mal. Controlemos nosso falar, para que não caiamos em maledicência. Controlemos nosso pensar, para que não caiamos em pensamentos dúbios. Assim como nosso coração e nossos caminhos, para que não sejamos como Israel na época de Acabe, dúbios, adorando a Deus e adorando alguma coisa mais. Não, é adorar somente a Deus. Não sejamos dúbios. Não sejamos cristãos domingueiros, cristãos só de dia de domingo. Não. Somos chamados para ser cristãos de segunda a segunda, dia a dia. Nós jovens, a nossa juventude inteira, os cristãos mais experientes, somos chamados para ser cristãos desde a nossa conversão até nossos últimos dias, para correr a carreira da fé, combater o bom combate e guardar a nossa fé, olhando para o mundo com os olhos transformados pelo Evangelho, sabendo que nós não fomos salvos porque somos bons ou que somos melhores que aquele lá, que esse aqui, que aquele lá.
Não, nós não somos melhores que ninguém. Nós somos salvos somente por graça. Porque tal como os outros, os que estão perdidos ainda, nós também estávamos mortos em delitos e pecados. Mas Ele nos vivificou, nos trouxe a vida, mudou nossos caminhos, para que saibamos que a salvação é dom gratuito de Deus. E não nos gloriemos em nós mesmos, como diz o texto de Efésios 2, do 1 ao 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais um só? Não. Entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor com que nos amou, prestem atenção aqui, não é porque nós fazíamos boas obras, até porque Isaías vai falar que nossas boas obras aos olhos de Deus são como trapo de imundícia. Mas não é pelas nossas boas obras, não é porque você se converteu, você tem 40 anos de crente que você é salvo. Não, mas porque Ele nos amou com grande amor. E estando nós mortos em nossos delitos e pecado, nos deu vida, juntamente com Cristo. Se a gente pode dizer que somos salvos por obras, não podemos, mas podemos dizer que somos salvos pela obra de Cristo. Por essa sim somos salvos. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Em Efésios, Paulo também vai nos advertir para sermos sábios em como na questão de gastar nosso tempo com coisas que nos edifiquem. Então, nós temos gastado muito tempo em coisas que nos edifica, que edifica a nossa fé em Cristo, que faz com que estejamos atentos ao ensino de falsos mestres, que sejamos como os bereanos, como eu já disse antes. Os bereanos, Paulo e Silas foram pregar na Bereia, e eles realmente consultavam se o que Paulo e Silas estavam pregando estava realmente correto, se era realmente palavra de Deus. Eu não estou falando de qualquer um, não. Eu estou falando de Paulo, que escreveu praticamente o Novo Testamento inteiro. Paulo, um dos maiores missionários de todos os tempos. Obviamente que ele foi
chamado pela graça de Deus. Deus o converteu de perseguidor ao maior missionário de todos os tempos. Escritor de praticamente a metade, mais da metade do Novo Testamento, que sofreu pelo Evangelho. Temos o registro desta passagem de Paulo na Bereia em Atos 17:10. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram. Mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Este tem sido o nosso erro. Nós não examinamos as Escrituras como elas devem ser examinadas. Por isso que aceitamos tudo que vem do púlpito como se fosse palavra de Deus. Mas nem tudo que vem do púlpito, atualmente, principalmente nos últimos tempos da Igreja Cristã Brasileira, que a gente tem visto falsos mestres atrás de falsos mestres sendo desmascarados. Nem tudo que vem do púlpito é palavra de Deus. Tudo que coloca outro fundamento no Evangelho que não seja Cristo não é palavra de Deus. Cristo é o único fundamento que tem que dar nossa fé. E Deus, e toda a doutrina que transforme Deus em um Papai Noel ou um mordomo, colocando a soberania das coisas na mão do homem, é anátema. É anátema. Paulo fala isso. Se alguém pregar o evangelho diferente daquele que Paulo falando, que eu vos tenho pregado, que seja anátema. Todo aquele que prega um evangelho diferente daquele que está na palavra do Senhor, todo que prega um evangelho baseado no homem, em vez de ser baseado em Deus, nos seus atributos, em sua soberania, em sua graça, é maldito do Senhor. Tudo aquilo que busca conciliar Deus com o mundo é anátema. Não tem como conciliar duas ideologias opostas que sempre estão em conflito. Todos aqueles que desejam conformar o evangelho da nossa geração e não ser conformados pelo evangelho a Cristo são anátema. Todos aqueles que buscam o evangelho liberal, que pregam um evangelho inclusivo, são anátema do Senhor. Todo que busca um evangelho que não confronte pecados, que busca passar a mão em todo pregador que não confronte o pecado e passa a mão, esconde, esse aí também é anátema. O evangelho veio para confrontar pecados e transformar o pecador, para que nossa mente não se conforme a este século, mas sejamos transformados dia a dia para que possamos experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós somos chamados para a salvação, para sermos altares
de adoração, entregarmos nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, santo, vivo e agradável a Deus, que é nosso culto racional, sendo sóbrios e cumprindo cabalmente o ministério que o Senhor nos deu de pregar o Evangelho e testemunhar do Evangelho. Somos unicamente chamados para sermos espelhos que reflitam a glória de Deus, chamados para morrer para nós mesmos e vivemos totalmente para o Senhor. Irmãos, esse é nosso chamado. E lembrem-se de que a Bíblia é suficiente. A parte da Bíblia não precisamos de doutrina de homens. Tudo que não seja verificado como correto na Bíblia, temos que nos desfazer dessas coisas. Fomos chamados para a salvação, para sermos meios de salvação, para sermos instrumentos de vida. Nossas vidas temos que preparar o caminho do Senhor em nossas vidas. Como disse João Batista, aplanar os montes, destruir todo o nosso orgulho e aplanar todos os caminhos de pecado, limpar nossas vidas, endireitar as veredas para que o Senhor passe e através de nós o avivamento venha, com a graça do Senhor. Nós jovens nos coloquemos como Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que se posicionaram e não se dobraram à Babilônia. Nós jovens não devemos nos dobrar aos deleites deste mundo. Nós fomos chamados, escolhidos e separados para o Evangelho, para viver o Evangelho, para sermos boca de Deus nessa geração, para sermos o futuro da igreja. Nós temos que ser exemplos para as nossas crianças que serão depois de nós, para aqueles que venham depois de nós, que sejamos exemplos. Nós fomos chamados para sermos imitadores de Cristo, e essa é a nossa maior dádiva. A parte disso, diferente disso, não devemos fazer nada que nos afaste do nosso alvo, que é ser como Cristo, andar. Então, como eu vinha dizendo, um dos nossos principais papéis na nossa caminhada cristã é andar como Cristo andou. Para isso, temos que conhecer as Escrituras. E também temos que buscar, dia a dia, uma comunhão profunda com Deus, onde nos acheguemos mais a Ele e nos pareçamos mais a Ele. Sejamos realmente novas criaturas em Deus, novas criações, ser homens que realmente são a imagem e semelhança de Deus, como fomos criados. Nossa imagem está sendo restaurada. Estamos sendo restaurados dia a dia, a forma como fomos criados. Na glorificação, teremos finalmente chegado ao nosso alvo, é estar com Cristo e nos parecermos realmente a Ele. Sermos realmente novas criaturas. Mas como eu estava dizendo,
desenvolvendo nossa caminhada cristã sempre em santidade, de forma piedosa, buscando ao Senhor em oração, buscando ao Senhor sempre, pregando o Evangelho a tempo e fora de tempo, dando testemunho da sua fé a tempo e fora de tempo. Não importa o perigo que corramos, fomos chamados a este ministério de sermos apologetas, defensores das Escrituras e cidadãos do reino de Deus, apregoando o Evangelho da cruz, como embaixadores do reino dos céus. Que essa palavra realmente faça morada nos nossos corações. Que a Escritura seja somente, que a palavra de Deus seja somente nosso ponto máximo de conhecimento de Deus. Que não venhamos adicionar nada nos nossos, na nossa caminhada cristã, ideologias que não tem nada a ver com a Bíblia, com a palavra, ou qualquer outra coisa que distorça o Evangelho. Que nossa meta de vida seja nos aprofundarmos no conhecimento das Escrituras, lendo, estudando e nos aprofundando com cursos de teologia e outras coisas, para que possamos compreender mais a Bíblia e sermos realmente homens, jovens, mulheres, uma comunidade que glorifica a Deus em tudo o que faz, no nosso comer, no nosso beber, no nosso conviver em sociedade, o nosso conviver em sociedade, em nossa casa, nosso testemunho em nossa casa e por os outros que não são da igreja, seja tudo para a glória de Deus. Senhor Deus, nos colocamos diante de Ti, pedimos Tua graça e misericórdia. Sabemos que o Senhor é soberano em tudo que o Senhor faz. Sabemos do Teu poder, da Tua onipotência e da Tua magnificência. Que o Senhor, em Sua graça, nos conduza a andar conforme a Tua vontade, conforme os Teus propósitos e desígnios para as nossas vidas, Pai. Que nós possamos, diante de Ti, desenvolver nossa salvação com temor e tremor, viver uma vida de reverência e adoração ao Senhor, onde não haja mais espaço para os mesmos erros, para as mesmas picuinhas, para as mesmas ladainhas de sempre, para as mesmas desculpas por os mesmos pecados, de desculpas por os mesmos erros e falhas, Senhor. Nós pedimos perdão pela nossa debilidade. Que o Senhor nos fortaleça e nos conforme a Cristo, em Sua graça. E a cada dia nos fortaleça para vivermos o Evangelho da maneira que o Senhor quer que vivamos. Perdoe-nos, porque temos vivido aquém do Evangelho que o Senhor quer que vivamos. Temos sido cristãos ineficientes, ineficazes, que nos conformamos a qualquer coisa que ouvimos. Temos sido fracos, temos sido influenciados por esse mundo, pelas paixões deste mundo. Perdoe-nos por isso, mas que possamos ir além, Senhor. Que possamos ir ao Teu encontro e o Senhor vir ao nosso encontro. Que nossa vida seja um caminho aberto para o Senhor passar e o Teu avivamento chegar, Pai.
que alcancemos mais e mais da plenitude do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa nos encher da Tua presença, Senhor, que sejamos cheios de toda a plenitude que vem do Senhor e que sejamos totalmente, Pai, conformados à plenitude do varão perfeito, que é Cristo. Que carreguemos nossas cruzes e nos submetamos a Ti, Pai. Não importa por qual luta, deserto ou sofrimento que tenhamos que passar, para que nos aproximemos mais de Ti. Que seja perseguição, que venha. A perseguição nunca parou a igreja e não é agora que vai parar. Somos parte, cidadãos do reino de Deus, exército, parte do Teu exército, Senhor. Se o Senhor, quando o Senhor voltará vencendo, nós venceremos também. Nós combateremos nosso bom combate, caminharemos de forma para glorificar Teu nome. Pai, capacita-nos, fortalece-nos nas nossas lutas, no nosso dia a dia, para que mantenhamos um testemunho fiel, piedoso, santo, íntegro, reto, irrepreensível, não somente dos homens, não somente diante dos homens, mas principalmente no secreto, quando nenhum olho nos estiver olhando para nós, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.